Um dos temas abordados na última parte do documento final do Sínodo, mencionado como área de grande importância, é a promoção em todos os ambientes eclesiais de uma cultura de proteção, a chamada safeguarding ou salvaguarda. Nós sabemos que este é um tema muito caro ao Papa Francisco, já foram dados muitos passos nesses últimos anos para garantir e promover comunidades mais seguras para menores e pessoas vulneráveis. A gente vai olhar neste tema numa perspectiva sinodal e para isso eu recebo a doutora Eliane De Carli e Valquíria Lima. Eliane De Carli é coordenadora do Núcleo Lux Mundi e integrante da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores. Doutora Eliane, uma alegria tê-la aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por nos chamar para esse momento aqui. Obrigado. E Valquíria Lima é diretora executiva da Caritas Brasileira. Valquíria, uma alegria também receber você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. É um prazer para a Caritas estar aqui presente para fazer essa discussão, essa conversa, né, tão necessária e tão importante. Obrigado. Para mim é uma honra contar com essas duas mulheres que têm um compromisso muito grande, conhecem muito bem da área e é importante a gente falar sobre isso, sobre cultura de proteção, sobre cuidado. Eu gostaria de iniciar, doutora Eliane, ajudar quem está nos acompanhando que talvez nunca ouviu falar isso na sua comunidade, onde frequenta, na paróquia ou em ambientes digitais. O que a gente pode entender, né? O que significa essa cultura de proteção ou safeguarding nos ambientes eclesiais? Então, Marcos, de fato, né, a gente precisa contextualizar um pouquinho para que as pessoas saibam do que se trata, né? Na realidade, a cultura da proteção, a cultura do safeguarding, é como se fosse assim, um conjunto de princípios, de práticas, de valores que a gente reúne para garantir a segurança das pessoas, das crianças, dos adolescentes, das pessoas vulneráveis, dentro do ambiente eclesial. É uma cultura, é uma reunião de muitas coisas que a gente junto para priorizar a segurança, para promover a conscientização, para ter procedimentos claros do que pode, do que não pode fazer. E é isso. Resumindo, a cultura da proteção é isso. Procura fomentar um ambiente seguro, para que crianças, adolescentes e adultos vulneráveis estejam seguras no ambiente. Uhum. A doutora Eliane integra, como mencionei na introdução, esse núcleo Lux Mundi. Antes de passar aqui, doutora Eliane, de avançar na nossa conversa, talvez aproveitar também o espaço para a gente dizer para as pessoas, né, o que é o núcleo Lux Mundi e como é que ele ajuda aí a igreja no Brasil. Então, o núcleo Lux Mundi, Marcos, surgiu no ano de 2020, a partir da provocação do Papa Francisco, com a publicação do moto próprio Vós Estes Lux Mundi, em 2019. Então, em 2020, nasce esse projeto, que é um projeto financiado por uma agência holandesa, dentro da Conferência dos Religiosos do Brasil, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com a CNBB, e a finalidade deste projeto é ajudar a Igreja do Brasil a ter ambientes seguros. O objetivo geral, então, era criar os ambientes que o Papa Francisco pede no documento, no motu próprio, Vós Estes Lux Mundi. No artigo 2º deste documento, o Papa pede que a Igreja tenha, em âmbito universal, organismos ou serviços facilmente acessíveis ao público para o acolhimento das vítimas. E este acolhimento das vítimas, ele também diz lá no motu próprio como que ele espera que seja feito. No artigo 5º, ele pede que as vítimas de abuso sejam acolhidas, escutadas e acompanhadas, inclusive por meio de serviços específicos,
por meio, para aqueles que quiserem, de assistência espiritual e depois também assistência médica, terapêutica e psicológica. Então, o Núcleo Lux Mundi está na Igreja do Brasil, hoje, inclusive, formalizado por meio de uma cooperação entre a CNBB e a CRB, trabalhando para ajudar as dioceses e as congregações a terem esses ambientes que o Papa Francisco pede no moto próprio Vós Estes Lux Mundi. Maravilha. E que bom saber contar com esta iniciativa tão potente e necessária, né? E isso também se reflete em compromissos de outras organizações, em outras instâncias. Por isso também que eu convidei a Valquíria para este programa, porque a Caritas também tem como um compromisso grande, né? A gente trabalha junto nesse espaço. E a Caritas Brasileira também tem tido trabalhos muito relevantes, porque o público-alvo também é formado por pessoas, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade. Valquíria, quais que são assim, os principais desafios para a gente tornar as nossas comunidades religiosas, eclesiais, mais seguras para os menores e pessoas vulneráveis? Bom, olá, Marcos, Eliane, obrigado aí também pelas falas. Eu acho que o principal desafio está colocado da gente realmente fortalecer, implementar, enraizar uma cultura de cuidado. E quando a gente fala de cultura de cuidado, é porque a gente quer, de fato, construir uma sociedade do bem viver, uma casa comum para todas as pessoas, onde todas as pessoas sejam protegidas, estejam, num ambiente saudável, livre de qualquer humilhação, livre de qualquer tipo de assédio, intimidação, onde as pessoas possam se sentir seguras, tanto dentro das nossas instituições, dentro dos nossos espaços, possam se sentir seguras e respeitadas, e também quando a gente leva a nossa ação, leva a nossa atuação junto a grupos e comunidades, onde, na maioria das vezes, principalmente o trabalho da Caritas, o seu olhar são para as pessoas mais vulneráveis. Então, o desafio é, de fato, a gente enraizar essa cultura do cuidado, fortalecer essa cultura do cuidado, fortalecer essa cultura do respeito e da dignidade das pessoas. Só assim a gente vai construir essa sociedade do bem viver e essa casa comum, que é a missão da igreja no mundo, no Brasil, e é a missão da Caritas brasileira. Que maravilha. A Valquíria toca num ponto fundamental aqui, né? Ou seja, a gente tomar consciência e tomar a decisão, né? Acho que também poderia partilhar, Valquíria, a Caritas nos últimos anos, seja a Caritas a nível internacional e também as organizações mesmo, colocou isso como uma prioridade, né? Como é que também foi um pouco desse processo de ter a salvaguarda como uma diretriz, uma norma para a ação dos trabalhos? Acolhendo, inclusive, os pedidos do Papa Francisco, né, e o compromisso de uma igreja comprometida, né, em ter uma atuação que proteja as pessoas, que as pessoas se sintam seguras, né? A Caritas Brasileira vem afirmando, internacionalmente, né, a importância de se ter uma mudança cultural dentro dos seus processos organizativos. Então, uma cultura de proteção e salvaguarda, uma cultura de cuidado, ela simplesmente interfere na própria dinâmica da cultura institucional. Então, a gente está passando, ao longo aí dos mais de 15 anos, por esse processo de passos significativos para a mudança dessa cultura institucional, que necessita a gente revisitar muitos aspectos de como a gente se organiza, de como a gente prepara as pessoas, de como a gente forma as pessoas, de como a gente cuida das pessoas, de como as nossas ações ela não cause danos, não cause risco às comunidades que já são extremamente vulneráveis e extremamente fragilizadas. A Caritas, no mundo, reconhece todas as questões históricas que levam a gente a ter uma sociedade onde não se fortalece essa cultura do cuidado, onde, na maioria das vezes, as pessoas mais vulneráveis, elas têm os seus direitos, né, totalmente atingidos. Então, reconhecendo essa dívida histórica, a gente precisa, de fato, se comprometer em ter um ambiente seguro,
né, dentro das nossas ações. Como um organismo da igreja no mundo, a Caritas entende de que a gente precisa ter esse ambiente para dentro dessa política de proteção e salvaguarda, para dentro da nossa instituição, que modifique a nossa cultura para que a gente leve uma ação mais segura e mais assertiva e de melhor para qualidade mesmo de atuação e intervenção para os grupos e comunidades com quais a gente trabalha. Então, são mais de 15 anos aí, todas as Caritas no mundo se organizando, dando passos significativos, e Caritas brasileira também nesse processo. E para nós isso é muito importante e tem interferido muito no nosso olhar de como a instituição precisa se organizar de forma diferente, para de fato enraizar uma cultura de proteção, de salvaguarda e de cuidado com todas as pessoas. Sim. Olha aí que importante que a gente está tratando hoje, um tema sério e fundamental para a gente viver o evangelho no nosso dia a dia, que é cuidar. Cuidarmos uns dos outros com essa mudança cultural, né? Doutora Eliane e Valquíria trouxeram isso muito presente em suas falas, da gente gerar realmente, ou seja, uma série de fatores para proteção e para que a gente possa corresponder aos apelos de Jesus. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho e já já a gente continua esta conversa sobre cultura do cuidado e salvaguarda a partir aqui do documento final do Sínodo. Até já. Já voltamos com a nossa Igreja Sinodal. Obrigado pela sua companhia neste programa. Hoje a gente está falando sobre cultura de cuidado, proteção, salvaguarda. E eu convido você a rever os nossos programas anteriores, acessando @Igreja Sinodal no YouTube. Você confere todas as reflexões, os aprofundamentos que a gente tem feito aqui. E hoje sobre esse tema que aparece mencionado aqui no nosso documento final, no parágrafo 150, colocando como uma área de grande proteção para a Igreja Sinodal. Estou conversando com a doutora Eliane De Carli, ela é a coordenadora do núcleo Lux Mundi, e com a diretora executiva da Caritas Brasileira, Valquíria Lima. Doutora Eliane, quero trazê-la de volta aqui para a conversa. Falamos um pouco, partilhamos um pouco das experiências, entendemos também como é que já está enraizado um pouco na igreja no Brasil, mas como é que nós podemos levar isso para as nossas comunidades, que é onde a gente vive a fé, onde a gente se encontra, como tornar nossas comunidades lugares mais seguros para os menores e vulneráveis? O Papa Francisco nos convida, a partir do preâmbulo do motu próprio, a fazermos uma conversão profunda dos corações e para criarmos, né, ambientes seguros também. Essa conversão, ela deve ser concretizada por medidas concretas e eficazes, como ele fala no motu próprio, para prevenir e evitar este mal na igreja. Nós diríamos o seguinte: nós precisamos ter normas de conduta, precisamos ter mecanismos que ajudem as comunidades a saber como agir, a saber o que fazer para que esses lugares sejam mais seguros. Então, neste documento do motu próprio, é indicado também como isso deve acontecer, como as nossas comunidades poderão ser lugares mais seguros, a partir da criação desses organismos ou serviços para onde as vítimas podem encaminhar seus casos, né? Mas também estes serviços são lugares de formação, são lugares que devem promover a formação no ambiente eclesial. E este também é um trabalho que nós, como Núcleo Lux Mundi, estamos ajudando a fazer na igreja. As comunidades serão lugares mais seguros na medida em que nós todos soubermos como fazer para que isso aconteça. E isto se dá por meio de formação contínua. E nós entendemos também que para que essas formações aconteçam, nós precisamos, dentro do núcleo, por exemplo, estabelecer parcerias, cooperação. Então, Marcos, nós podemos deixar para vocês depois os links das formações que as comunidades podem fazer para se preparar, para se formar, para que os ambientes sejam seguros. Nós temos cursos gratuitos online, totalmente assíncrono, totalmente online,
certificados para que as pessoas façam. E temos esses cursos em português e espanhol, podemos atender a língua espanhola também. Uhum. Então, é desta forma. E uma coisa muito importante a respeito das comunidades como lugares seguros, também é que elas tenham estes documentos, né? Que tenham documentados como receber crianças, adolescentes, adultos vulneráveis nos nossos ambientes, com regras, por meio de regras definidas de como esses encontros podem acontecer. Então, esta formação ela precede os documentos, mas os documentos são importantíssimos. Nós temos normas de condutas implementadas nos nossos ambientes que possam ser conhecidas por todos, que as pessoas sejam treinadas, capacitadas para o acolhimento de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis. E o tema é um tema muito sensível, é um tema muito sensível fora da igreja, é um tema muito sensível dentro da igreja, e é um tema permeado pela cultura do silêncio e por tabu. Então, nós entendemos também que as comunidades, elas devem falar mais sobre esse tema. Quanto mais nós falamos sobre o tema, mais nós trazemos a realidade para dentro dos nossos ambientes. E isto nos prepara, isto deve nos preparar. Precisamos falar mais sobre isto. Nós sabemos também, aí com isso eu encerro aqui este comentário, que na sociedade civil o número de casos de abusos é muito grande, né? Nós temos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram um número altíssimo no ano passado de crianças que sofreram violências. E existem dados do IBGE e da Childhood, por exemplo, que demonstram que apenas 10% dos casos de violência contra crianças e adolescentes são notificados. Então, o número é muito maior do que os dados que nós temos de notificação. Importantíssimo que a senhora traz e me toca profundamente, ou seja, porque se estamos falando de 10, tem 90% aí que está silenciado, ou seja, a gente tem, falar de abuso na igreja não é só de abusos que foram cometidos dentro da igreja, a gente tem que falar isso com seriedade, com sinceridade, temos que assumir que há e que deve ser abominado, tolerância zero, mas na medida em que as nossas comunidades se tornam espaço para acolher aqueles abusos que são perpetrados fora, nós vamos construindo e assumindo nosso compromisso profético a partir do Evangelho. Eu quero trazer a Valquíria aqui para a gente seguir, já estamos partindo para o final do nosso programa, exatamente. Um ponto que me chama a atenção aqui é do acolhimento e apoio às vítimas, né? Como traduzir isso em práticas concretas, ou como também que a Caritas tem feito isso, por exemplo, com a formação do pessoal, nos projetos que estão em desenvolvimento no nosso Brasil, para acolher e apoiar as vítimas de abuso. Eu acho que a Eliane trouxe questões super importantes nesse contexto da gente falar sobre cultura do cuidado, que é a gente romper, de fato, a cultura do silêncio. E a gente precisa, de fato, romper a cultura do silêncio para dentro, que acontece em nossas organizações, mesmo organizações de igrejas, né, que a gente, olhando a missão da igreja no mundo, no Brasil, das nossas pastorais, de organismos como Caritas Brasileira, a gente vai ver que está claro que a nossa missão é cuidar das pessoas. Então, a gente cuidar e proteger as pessoas. Então, quando a gente se desvia da missão institucional e cria espaços onde permite abusos, explorações, humilhações e falta de proteção das pessoas para dentro, a gente não está cumprindo a nossa missão institucional e nem está cumprindo o nosso papel. O não falar disso fortalece essa cultura do silêncio, onde as pessoas não se sentem capazes e nem seguras para romper essa cultura do silêncio. E a cultura do silêncio, a gente, para rompê-la, de fato, precisamos de políticas estruturadas em nossos organismos, em nossas pastorais, nos nossos espaços, nas nossas organizações, implementar essas políticas para ir mudando a cultura.
e também dar conhecimento dessas políticas e dar voz às pessoas com quais a gente trabalha. Porque a cultura do silêncio faz com que as pessoas achem que elas não têm o direito de falar, que elas estão incomodadas com determinadas práticas, com determinadas condutas, com determinadas atitudes. E nós precisamos chegar aos grupos e às pessoas e dizer: vocês podem falar, vocês devem falar, é o direito de vocês falarem. Então, é através de muita formação, de muito acompanhamento, onde a gente vai falar o que é um abuso, esclarecer o que é um abuso, o que é um dano físico, emocional, onde a gente está cometendo determinadas práticas. Isso é muito importante. Isso rompe a cultura do silêncio. Isso faz com que a gente chegue para as pessoas onde elas se sintam mais à vontade também de dizer: olha, tem alguma coisa acontecendo aqui que não está bem. Ao mesmo tempo, não basta só romper a cultura do silêncio, a gente precisa ter claros procedimentos a serem adotados. As organizações não podem ter para cada caso um procedimento. Isso tem que ficar claro. E quando, Marcos, você fala sobre o suporte às vítimas, é uma parte fundamental da nossa política de proteção e salvaguarda da Caritas brasileira. Nós temos a responsabilidade, não só a Caritas, mas a igreja, no mundo, de dar suporte às vítimas. E isso é muito importante, seja com assistência imediata às vítimas, ou também assistência ao longo prazo às vítimas, porque a gente sabe, principalmente num tema mais delicado, que é a exploração, o assédio sexual, as pessoas demoram, a doutora Helena pode falar melhor do que eu, que é uma estudiosa no assunto, elas demoram em torno, muito mais de 10 anos para poder ter a coragem de dizer o que aconteceu. E nós somos responsáveis por essa reparação a longo prazo. Não importa se passou 10, 15 ou 20 anos. É muito difícil romper essa cultura do silêncio. E quando isso acontece, tem que ter claro o que nós vamos fazer. Nós não vamos pensar naquela hora o que fazer. Precisa ter documentos, protocolos, orientações, cuidados. Primeiro, a cultura da prevenção é super importante. Prevenir que o dano aconteça. Então, nós temos que trabalhar na cultura do cuidado com a prevenção de todas as formas, formando as pessoas, orientando nas práticas para que o dano não aconteça. Quando o dano acontece, aí a gente vem para o outro lado, que é a assistência às vítimas, né? Seja de forma imediata e seja de forma a longo prazo. Se essa vítima acometeu um procedimento dentro das nossas organizações, nós temos que ter todos os protocolos e tudo que deve ser feito a partir da organização, né? Mas também, se aconteceu um abuso e que a gente teve conhecimento, isso aconteceu na família, em outro espaço da sociedade, nós também não podemos nos silenciar. Nós temos que denunciar esse abuso. Nós temos os mecanismos de proteção que o Estado, né, que é promovido para proteger essas vítimas. E nós não podemos nos silenciar. A gente precisa formar as pessoas para que elas não sejam coniventes com essa cultura do silêncio. Esse é um passo super importante para que realmente a gente proteja as pessoas contra todos os danos, e os danos irreversíveis, muitas vezes difícil, como o principal deles, que é o assédio sexual, muito, principalmente para crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. Sim, um tema sério que a gente não pode deixar de falar. Infelizmente, meu pior inimigo é o tempo, e eu não tenho tempo para continuar mais conversando com vocês. Queria muito essa conversa enriquecedora e que nos ajuda nesse processo de conversão como igreja. Doutora Eliane, coordenadora do Núcleo Lux Mundi, muito obrigado pela sua contribuição aqui no programa de hoje. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição para outros momentos, se for necessário. Deixarei os links dos cursos e das formações com você. Obrigado também a Valquíria Lima, diretora executiva da Caritas Brasileira, pela participação.
Muito obrigada, Marcos, Eliane, por esse momento, por essa conversa. E a Caritas está aqui disponível para ajudar a fortalecer essa cultura do cuidado, da proteção e da salvaguarda. Todas as nossas equipes, os nossos agentes e programas, e a gente precisa fortalecer cada vez mais ambientes eclesiais seguros e protegidos para todas as pessoas. E obrigado você que assume, junto com a gente, esse compromisso de ambientes eclesiais seguros. Espero você na próxima semana. Um abraço e até lá.